Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta para falar de Série D. Neste final de semana aconteceu a quinta rodada. Olha, parecia que estava no começo, agora já estamos chegando na metade, né? São 7 rodadas no primeiro turno, mais 7 rodadas no segundo turno. Já estamos chegando perto da metade aí desta primeira fase, dessa fase de grupos da Série D. Então vamos mostrar para você, amigo torcedor, tudo o que aconteceu nesse final de semana, a classificação atualizada, a classificação geral, as estatísticas desse que é o maior campeonato de clubes do Brasil. Vamos ver tudo isso agora! E como sempre, começamos pelo grupo A1, o grupo lá dos estados do norte do Brasil, onde o Porto Velho foi e venceu Princesa dos Solimões, lá em Manacapuru, né, lá no Amazonas, e o Porto Velho venceu com o gol do Marco Goiano, marcado aí nos acréscimos do jogo, nos acréscimos da partida. O Porto Velho conseguiu achar essa vitória importantíssima. A gente já vai ver a classificação desse grupo. Outro time que venceu fora de casa foi o São Raimundo, que venceu a equipe do Humaitá, lá do Acre, né? O único gol do jogo saiu também já na parte final do jogo, lá depois dos 30 minutos do segundo tempo. Manaus 0, Manauara 4, mais um, no caso aí, visitante, vamos dizer assim, porque o mando era do Manaus, mas o Manauara jogou muito para cima do Manaus, o Robozão foi superior durante todo o jogo, marcou 2 gols no primeiro tempo, mais 2 gols no segundo tempo, e o Manauara tem 100% de aproveitamento, é o único time ao lado do 13, lá de Campina Grande, que tem 5 jogos e 5 vitórias, portanto, uma das melhores campanhas aí desta Série D, a equipe do Manauara. E para completar esse grupo A1, Trem e Rio Branco, esse jogo será hoje, na segunda-feira, completando então este grupo A1 aí. Vamos então ver como ficou esse grupo A1, classificação atualizada. Manauara, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, primeiro colocado. Porto Velho venceu mais uma, chega a 12 pontos. Depois vem o Trem com 7 pontos e ainda joga nessa rodada. O Princesa dos Solimões em quarto com 5 pontos. O Rio Branco está em quinto, mas ainda joga hoje, né, contra o Trem, também tem 5 pontos. Manaus em sexto com 5 pontos. São Raimundo em sétimo com 4 pontos. Essa foi a primeira vitória do São Raimundo no campeonato, hein? Reagiu um pouco a equipe lá de Roraima. E o Humaitá, que em 5 jogos perdeu todos, faz uma campanha muito ruim a equipe lá do Acre. Bom, a próxima rodada nesse grupo A1 tem o Manauara jogando contra o Humaitá, o primeiro contra o último, né? Princesa dos Solimões joga de novo em casa contra o Trem. São Raimundo recebe o Manaus e o Rio Branco enfrenta o Porto Velho. Esses são os jogos aí do grupo A1 na próxima rodada. Vamos agora para o grupo A2, o grupo lá do Pará, do Maranhão, Piauí, Tocantins, e o Altos venceu o Fluminense por 3-0, hein? 2-0 no primeiro tempo e o terceiro gol ali no finzinho do jogo. O outro jogo desse grupo, o River venceu o Tocantinópolis por 5-0, um chocolate do River para cima do Tocantinópolis. Cametá 0, Maranhão 2, Maranhão muito bem no campeonato, gols marcados aí no primeiro tempo e mais uma vitória do time do Maranhão. E Motoclube 1, Águia de Marabá também 1, gols marcados no primeiro tempo, o Águia saiu na frente e o Motoclube empatou em seguida. Final então 1-1 nesse jogo aí. A classificação do grupo A2 tem o Maranhão com 12 pontos, né? 4 vitórias e só uma derrota. Vai muito bem a equipe do Maranhão. Motoclube tem 8 pontos na segunda colocação e depois com 7 pontos tem bastante gente. Ó. O River agora é o terceiro. Como ele goleou o Tocantinópolis, chegou aos mesmos 7 pontos, só que agora com um saldo melhor, então o River pulou para terceiro colocado. O Altos está em quarto, com 7 pontos também, Fluminense em quinto com 7 pontos, e o Tocantinópolis também com 7 pontos, mas como levou uma goleada, tem menos 3 de saldo agora e fica lá na sexta colocação.
mas todo mundo aí juntos, né, com 7 pontos. Em sétimo lugar, o Cametá com 4 pontos e na última colocação, o Águia de Marabá, em apenas 3 pontos, ainda não venceu o Águia, tá devendo nesse campeonato, o Águia que foi grande destaque no ano passado, esse ano tá devendo um pouquinho aí, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Os próximos jogos nesse grupo, o River recebe o Cametá, Águia de Marabá contra Altos, Fluminense contra Motoclube e o Maranhão recebendo a equipe do Tocantinópolis, jogos aí do próximo final de semana. Vamos para o grupo A3, onde o Atlético Cearense recebeu 13 e perdeu. Um gol em cada tempo, 13 com 5 jogos, 5 vitórias, melhor campanha aí da competição até agora. O time do Vaguinho Dias faz bonito 13 nesse campeonato. 2-0 para cima do Atlético Cearense, Maracanã 2, Iguatu também 2, o Iguatu saiu na frente, o Maracanã chegou a virar esse jogo aí, mas acabou tomando um empate final de jogo 2-2. 0-0 para Souza e América, o Souza ainda numa situação difícil no campeonato, ainda não desencantou, né? Um empate aí sem gols entre Souza e a América. E Potiguar de Mossoró 1, Santa Cruz do Rio Grande do Norte 2. O primeiro tempo foi 1-1 e no segundo tempo o Santa Cruz marcou então o gol da vitória. Bela vitória jogando fora de casa, hein? Nesse grupo aí, ninguém venceu jogando dentro de casa nessa rodada. A classificação atualizada, tem o 13, líder mais líder do que nunca, com 15 pontos ganhos, 5 jogos, 5 vitórias. O Santa Cruz agora é o segundo colocado, com 9 pontos, 3 vitórias. O América em terceiro com 8 e o Iguatu em quarto também com 8 pontos. Essas equipes estão aí na zona de classificação, né? O Souza está em quinto com 5 pontos, Maracanã também tem 5 pontos em sexto, Potiguar em sétimo com 3 e o Atlético Cearense na última colocação também com 3 pontos. Mas veja que os times estão meio que juntos aí nesse grupo, né? Faltando ainda muitas rodadas pela frente. Bom, a próxima rodada nesse grupo A3 tem o Iguatu recebendo o Potiguar, Santa Cruz contra Maracanã, 13 recebendo o América e o Souza recebendo o Atlético Cearense. Chegamos agora no grupo A4, onde jogaram Petrolina e Retrô, e olha, importante vitória do Petrolina, que se igualou em número de pontos ao próprio Retrô. A gente já vai ver a classificação aí desse grupo A4. Juazeirense 1, Asa também 1, gols saíram no início do segundo tempo, o primeiro foi do Asa e logo depois o empate do Juazeirense. CSE 1, Jacuipense 2, primeiro tempo foi 1-1 e no segundo tempo o Jacuipense marcou o gol da vitória através de um pênalti. E tivemos um empate sem gols entre Itabaiana e Sergipe, 0-0, esses os resultados do grupo A4, classificação na tela atualizada. Itabaiana é líder com 11 pontos, 5 gols de saldo, em segundo o Asa de Arapiraca com 11 pontos também e 3 gols de saldo, Jacuipense em terceiro com 8 pontos, o Retrô ainda é o quarto colocado, tem 7 pontos e 0 gols de saldo. O Petrolina, que venceu o Retrô, chegou aos mesmos 7 pontos, aos mesmos 0 gols de saldo, só que o Petrolina marcou 2 gols a menos, né? Por isso está em quinto lugar. Sexto lugar para o CSE com 5 pontos, sétimo lugar para o Sergipe, o Gipão, hein? Gipão ainda não venceu no campeonato, apenas 2 pontos, e o Juazeirense na última colocação também com 2 pontos. Essa é a situação do grupo A4 aí, meu amigo torcedor. Próximas partidas, Jacuipense enfrentando o Itabaiana, Petrolina contra Juazeirense, Asa recebe a equipe do Retrô e o Sergipe enfrenta o CSE. Muito bem, passamos para o grupo A5, o grupo lá do centro-oeste do Brasil, onde o Anápolis meteu um 4-0 para cima do Iporá, hein? Grande vitória do Anápolis, esse jogo foi no sábado.
e todos os gols desse jogo saíram no segundo tempo. O Anápolis agora é o novo líder do grupo, a gente já vai ver a classificação. Misto 2, Real Brasília 1. O Misto abriu 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Real Brasília diminuiu. Situação muito complicada do Real Brasília neste campeonato. Capital 0, Craque 1. Gol marcado aí no segundo tempo, que deu a vitória do time lá de Catalão, do Craque, né? E Brasiliense 2, União de Rondonópolis 1. Jogo lá na Boca do Jacaré, lá no estádio do Brasiliense, e o gol da vitória do Jacaré saiu já nos acréscimos da partida. Um gol importantíssimo que resultou aí em 3 pontos para o time do Brasiliense. A classificação, olha só, a Anápolis em primeiro com 10 pontos, em segundo o Brasiliense também com 10 pontos. O Craque agora é o terceiro colocado com 8 pontos e o Iporá caiu para a quarta colocação com 8 pontos também. Em quinto, o Misto tem 7 pontos, reagiu o Misto aí, primeira vitória no campeonato e já buscando ali a zona de classificação. União de Rondonópolis em sexto com 6 pontos, o Capital está em sétimo com 4 pontos, e quem está mal mesmo nesse grupo é o Real Brasília, que até agora não marcou pontos, 5 jogos, 5 derrotas para a equipe do Real Brasília. Os próximos jogos tem Capital recebendo Brasiliense, o Capital que é lá do Tocantins, né? União de Rondonópolis recebendo o Craque, Iporá contra Misto, olha, vale aí pro Misto, né? A entrada na zona de classificação se o Misto vencer o Iporá. E Real Brasília contra Anápolis. Esses os jogos da sexta rodada, da próxima rodada aí nesse grupo A5. Muito bem, amigo torcedor, vamos para o grupo A6, onde o Serra venceu o Ipatinga por 1-0, gol do Alessandro Chepa aos 42 minutos do segundo tempo, dando a vitória importantíssima para o time do Serra já no finalzinho do jogo. Audax 1, Portuguesa também 1. O Audax marcou nos acréscimos do primeiro tempo, estava vencendo o jogo até que a Portuguesa empatou nos acréscimos do segundo tempo. De qualquer forma, foi o primeiro ponto do Audax no campeonato. Itabuna 0, Nova Iguaçu também 0. E para completar esse grupo, na próxima terça-feira teremos, amanhã, Democrata de Sete Lagoas contra Real Noroeste, completando este grupo A6 aí desta Série D. A classificação atualizada tem o Serra em primeiro lugar com 10 pontos, passa a ser o primeiro colocado, o Itabuna em segundo com 9, Nova Iguaçu em terceiro com 8 pontos, o Democrata em quarto com 7 pontos, mas o Democrata ainda joga em casa, né? E pode chegar a 10 pontos, o Democrata pode chegar a ser líder do grupo ainda nesta rodada. A Portuguesa em quinto com 7, em sexto Ipatinga com 4, Real Noroeste em sétimo com 3 e o Audax na última colocação com 1 ponto ganho, primeiro ponto conquistado aí nesta rodada. A próxima rodada do próximo final de semana tem Ipatinga recebendo Nova Iguaçu, Real Noroeste contra Audax, Itabuna recebendo a equipe do Serra e Portuguesa contra Democrata. Agora o grupo A7, o grupo onde o Inter de Limeira venceu o Santo André por 3-0. A Inter fez 1-0 no primeiro tempo com Cezinha e depois no segundo tempo marcou mais 2 gols. Tá bem no campeonato a Inter de Limeira. O Santo André a gente já não pode falar que tá bem não. Patrocinense 2, Costa Rica 2, jogão de bola esse jogo, hein? Foi lá no sábado em Patrocínio e o time de Mato Grosso do Sul virou o jogo, mas acabou levando o empate já nos acréscimos do segundo tempo, final 2-2. Água Santa 1, São José também 1, gols marcados no primeiro tempo e o Maringá venceu o Pouso Alegre por 1-0. Esse jogo foi no domingo, né? Ontem à noite esse jogo foi o último jogo de ontem, né? Maringá 1, Pouso Alegre 0, bela vitória do time paranaense. E olha só a classificação, Inter de Limeira é líder, 13 pontos ganhos, né? 4 vitórias e 1 empate, é uma das 3 melhores campanhas
do campeonato. O Maringá em segundo com 12, Água Santa em terceiro com 8 pontos, Pouso Alegre na quarta colocação com 6 pontos. Essa é a situação então do grupo A7, que tem o Costa Rica em quinto com 5, São José em sexto com 4 pontos, Santo André em sétimo com 3 pontos e Patrocinense na última colocação com 2 pontos, né? São José, Santo André e Patrocinense ainda não venceram neste campeonato. A próxima rodada desse grupo tem a Inter de Limeira líder enfrentando o Lanterna Patrocinense, São José contra Maringá, Costa Rica contra Santo André e o Pouso Alegre recebendo a equipe do Água Santa. Jogos interessantes aí na próxima rodada nesse grupo A7. E finalmente chegamos no grupo A8, né? O último grupo, o grupo com os times lá do sul do país, onde Barra e Hercílio Luz jogaram nessa rodada. E olha, 2-2, bom jogo. O Hercílio Luz chegou a abrir 2-0 no primeiro tempo, mas o Barra foi buscar a igualdade no segundo tempo. O outro jogo do grupo, Concórdia 1, Cascavel 0, gol de Perema para o Concórdia já no segundo tempo, bela vitória do time catarinense. E aí a gente tem os outros jogos, Brasil e Avenida e Cianorte e Novo Hamburgo, envolvendo equipes lá do Rio Grande do Sul que não estão sendo realizados, né? Bom, a classificação nesse grupo A8 com muitos jogos ainda a se realizar. Olha só, ninguém, por exemplo, tem 5 jogos, né? O Concórdia é o líder com 10 pontos em 4 jogos. O Barra em segundo tem 5 pontos em 4 jogos. O Cianorte está em terceiro com 4 pontos em 2 jogos só. Depois o Cascavel em quarto com 3 pontos em 4 jogos. Essa é a situação do grupo A8, que tem o Hercílio Luz na quinta colocação com 3 jogos, 3 empates, né? 3 pontos também. E aí vem as equipes do Sul, que só jogaram uma vez, só jogaram na primeira rodada. Novo Hamburgo tem 1 ponto, Avenida e Brasil ainda não marcaram pontos, né? Mas só jogaram uma vez. Então fica difícil a gente saber a situação desse grupo. O que dá para saber é que o Concórdia está bem, com 4 jogos e 3 vitórias. Mas ainda faltam muitos jogos da segunda, terceira, quarta e agora da quinta rodada para serem cumpridos aí neste grupo A8, por conta lá da situação do Rio Grande do Sul. Bom, a próxima rodada nesse grupo, Cianorte contra Concórdia, Avenida contra Barra, vamos ver se esse jogo vai acontecer, né? Hercílio Luz enfrentando o Brasil, não sei se vai acontecer também, e Cascavel contra Novo Hamburgo, mais um jogo aí envolvendo equipes lá do Rio Grande do Sul. Tomara que aconteça, tomara que esteja tudo certo para que aconteça esse jogo. As informações é que as equipes estão treinando, tá? As equipes do Sul estão treinando em campos alternativos, mas estão treinando para a sequência do campeonato. Muito bem, amigo torcedor, agora olha só, a gente tem a classificação geral da Série D. Se você quiser dar um pause aí para ver aonde está o seu time, fique à vontade. O 13, o Manauara, 100% de aproveitamento, 15 pontos. O 13 tem a vantagem aí de ter um gol a mais de saldo, né? A Inter de Limeira em terceiro com 13 pontos ganhos. E depois a gente tem na quarta colocação o Maranhão, depois Maringá, depois Porto Velho, equipes com 12 pontos. Depois a gente tem Itabaiana, Asa com 11 pontos. Em nono, Anápolis, em décimo, Concórdia, 11º Brasiliense, depois o Serra, equipe com 10 pontos ganhos, e por aí vai, amigo torcedor, esses os 20 primeiros colocados. Eu vou passar para a próxima tela aqui, ó, do 21º, começando ali com o Motoclube, até a gente chegar no 40º time, Maracanã, né, com 5 pontos, aí já não está muito bem a situação. Se quiser dar um pause, pode parar o vídeo aí para você ver aonde está o seu time. E aqui a gente tem do 41 ao 60, equipes que não estão lá fazendo um bom campeonato, né? Essa é a situação aí dos times. E aqui a gente tem os 4 últimos. Avenida e Brasil são equipes do Rio Grande do Sul que só jogaram uma vez, né?
então eles estão aí numa situação ruim, mas provavelmente não seria essa a situação se o campeonato estivesse transcorrendo normalmente, é lógico, né? Mas o que dá pra gente saber é que o Maitá e Real Brasília, esses sim estão mal, hein? 5 jogos, 5 derrotas, o Real Brasília tem menos 7 de saldo, por isso está em último lugar, o Maitá tem menos 5, está em penúltimo lugar. Muito bem, aqui a gente tem, ó, rodada por rodada, o número de gols. Nessa quinta rodada chegamos a 65 gols em 28 jogos, média de 2,32 gols por partida. Já foram marcados 322 gols em 148 jogos, média geral aí de 2,18 gols por partidas. Os mandantes marcaram cerca de 60% dos gols, os visitantes cerca de 40% dos gols. O 13 é o melhor ataque do campeonato, tem 15 gols marcados, seguido de Manauara com 14, Maranhão e Santa Cruz com 10 e o Anápolis com 9, esses os melhores ataques. Já o Brasil de Pelotas ainda não marcou gol, porém a gente sabe que jogou só uma vez, então não é parâmetro, né? Agora Souza, São José, Real Noroeste e Audax, esses times já jogaram aí 5 partidas. O Real Noroeste ainda tem um jogo para realizar hoje, né? E marcaram apenas um gol. Agora a gente fala das defesas. A Inter de Limeira tem a melhor defesa da competição, hein? Simplesmente a Inter não tomou gol ainda no campeonato. Já jogou 5 jogos e não tomou gol. Cianorte, Concórdia e Novo Hamburgo tem um gol tomado, mas essas equipes têm jogos a menos, tá? Bom, aí a gente tem Patrocinense, que é o time mais vazado da competição, já levou 10 gols, e depois a gente tem Tocantinópolis, Santa Cruz, Real Brasília, Motoclube, Maracanã, Manaus e Águia de Marabá, que já levaram 9 gols, esses os times que têm as piores defesas do campeonato. Muito bem, agora a gente chega na artilharia. Paulo Rangel, ele mesmo do Motoclube, é o artilheiro da Série D com 5 gols marcados, e atrás dele vem bastante gente, olha só. Todos com 4 gols, o Thiago Alagoano do 13, o Wesley Smith do Fluminense, o Felipe Pará do River, o Kaique Lemes do Misto e o Felipe Cruz do Maranhão, todos marcados com 4 gols aí, esses os principais artilheiros desta Série D, amigo torcedor. Ufa! Então é isso, amigo torcedor, tá aí tudo para você sobre essa Série D. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É sempre bem legal ter você aí com a gente. E é lógico, pode fazer o seu comentário que a gente responde o mais rápido possível. Estamos fazendo coisas novas, deve pintar algumas entrevistas com jogadores aí famosos, né, com ex-jogadores famosos nos próximos vídeos. Não perca aí, você não perde por esperar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.